Começando mais um Reflexões da Leitura e agora entramos no capítulo 17 do livro As Três Perguntas. Lembrando de você, para você curtir, para você comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, certo? Essa semana batemos já 2.000 horas de exibição dos vídeos, então grato a você por isso. Então vamos começar. Amor pela humanidade. O caminho de volta ao amor próprio começa quando a mente quebra o próprio feitiço. Nossas crenças agem como uma fortaleza, nos defendendo de novos insights, mas as crenças são feitas de névoas e neblina. Quando não há mais nada a defender, a verdade é tudo o que existe. Todos os grandes mensageiros reconheceram isso. Sua sabedoria era evidente em sua autenticidade. Ao longo dos tempos, os seres humanos mais autênticos deixaram os legados mais brilhantes. Homens e mulheres sábios se distinguem desafiando o que sabem. Em algum momento, decidem dar uma olhada mais profunda na realidade, questionando o mundo que criaram na própria mente. Ousam ver as coisas como elas são, não como foram ensinados a ver. Evitam contar histórias antigas e confirmar crenças comuns. Recusam-se a deixar a memória ditar a realidade. Removem os antolhos e iniciam uma jornada em direção à consciência. Buscar a verdade é um direito inato de todos e geralmente começa com a dúvida. Eu achava que me conhecia, mas agora não tenho certeza. No que devo acreditar? Por que eu deveria acreditar em alguma coisa? A dúvida começa com um processo de exploração, quando analisamos novamente as coisas que aprendemos como verdadeiras. Eu costumava ter uma teoria sobre a vida. Alguma coisa era real? Se estivermos dispostos a permitir, a dúvida pode desmantelar uma estrutura de crença. Por que devemos fazer isso? Porque queremos limpar o absurdo e ver a verdade. A dúvida nos dá a chance de olhar em volta, observar a festa louca e decidir como queremos atuar dentro dela. Isso nos dá a chance de revisar o personagem principal, cuja voz ainda permanece em nossa cabeça. Uma voz que pode não ter mudado desde a infância. Você cresceu, não é mais uma criança assustada. Quer ser emocional e espiritualmente maduro. Quer ser autêntico porque representar a parte do personagem principal o deixou cansado. A dúvida revela suas mentiras, desacredita nas suas histórias, até que você esteja pronto para deixá-las de lado e colocar toda a fé na sua verdade. A solução para todos os conflitos é o respeito. Respeito significa o fim da guerra, os abusos dos tipos de crime que você comete rotineiramente contra si mesmo. O respeito traz paz ao seu mundo. O autorrespeito acabará por reescrever as leis que prejudicam o seu corpo. Transformará seu Congresso e sua Constituição. O velho estilo de liderança mudará para o bem do seu país. Não haverá mais intenções confusas, porque as palavras, suas melhores embaixadoras, transmitirão uma mensagem clara. Oferecerão conforto aos seus adversários, assim como aos seus amigos. Respeito significa que você honra o direito de existir de cada país ou corpo, começando com o seu próprio país. Por sua vez, se outras nações não forem capazes de respeitá-lo, devem encontrar outros aliados. Você não vai interferir no governo delas, e elas não precisam interferir no seu. Respeito soa como uma solução simples, mas a maioria de nós não fez disso uma prática. Nossas defesas estão sobrecarregadas. São necessários atos deliberados de amor próprio para derrubar nossos hábitos. É preciso uma revolução interna para superar nosso próprio conhecimento. A Terra é o resultado de bilhões de anos de evolução. Os governos do mundo são o resultado de milhares de anos de evolução. Seu pequeno governo é quase tão velho quanto você, mas suas palavras e ações podem muito bem influenciar futuras gerações. Considere isso quando se perguntar quem é você e como gostaria de afetar seu mundo. O presidente do seu pequeno regime pode tornar a vida uma prisão ou um paraíso. Cada momento que passa lhe dá a chance de decidir sobre seu estilo de liderança, em quem você vota, o ditador ou o decisor iluminado. Faz toda a diferença. O eu nunca é o mesmo, porque nossa impressão da realidade continua mudando. Isso significa que o eu pode ser tão flexível quanto a própria realidade. O eu pode ser presidente de uma realidade abrangente, não apenas das partes confortáveis e familiares. O personagem principal pode resgatar o corpo ou governá-lo, de forma imprudente. Ele pode aprender a duvidar de suposições automáticas e resistir à tentação de repeti-las. Com a prática, a prepotência começa a parecer antinatural. A autopiedade perde o apelo.
e deixamos de encarar as coisas de maneira tão pessoal. Neste momento, você está lendo essas palavras ou as ouvindo em voz alta. Isso significa que está convertendo símbolos falados em imagens mentais. As palavras não têm vida própria até que você as leia ou ouça. São coisas inanimadas até que a imaginação as conduza à vida. Uma vez que você imagina algo, isso está vivo em uma paisagem virtual. Você lê, escuta e cria um mundo para que isso exista. Agora, essas palavras e seus significados podem ser aplicados às suas ações. Se você escolher, pode fazer com que ideias ganhem vida no mundo de pessoas e lugares. Foi assim que você construiu sua realidade pessoal em primeiro lugar. Observou, aprendeu e deixou o desejo guiá-lo. Construiu coisas reais com ideias. Usou os poderes da atenção, memória e imaginação para se tornar um ser humano único no sonho humano. Como ao configurar um avatar em um videogame, escolhemos o personagem que queremos ser. Nós nos vestimos e munimos com armas ou estratégias de sobrevivência. Ao longo dos séculos, usamos livros, peças de teatro e filmes para desfrutar as realidades que não conseguimos reproduzir em nossa própria vida. A tecnologia de vídeo atual possibilita a interação com os personagens que criamos, bem como aqueles criados por pessoas que talvez nunca encontraremos. O que podemos não perceber é que temos feito isso por nós mesmos o tempo todo, sem livros, sem tecnologia. Demora anos para construir um personagem que você conhece como eu. Ninguém nasce com um senso intelectual de si mesmo. Como bebês, apenas somos. Vemos, sentimos e respondemos de todas as formas possíveis. À medida que aprendemos a usar palavras e a lhes dar significado, começamos a nos descrever. É claro que temos muita ajuda. As pessoas ao nosso redor, já hábeis em explicar as coisas, estão ansiosas para nos dizer quem somos. Elas nos descrevem de acordo com seus julgamentos, suas esperanças e como se veem em nós. Então, pouco a pouco, começamos a imaginar o eu. Todos sabemos como as crianças gostam de brincar com ideias de si mesmas. Uma criança pequena pode passar um dia inteiro como um cachorro, latindo e implorando por guloseimas. As crianças se tornam cavaleiros e princesas em suas imaginações, criando ambientes para acompanhar esses papéis. Constroem fortalezas e castelos nas copas das árvores. Imaginam reinos inteiros e os governam com confiança. Todos nos lembramos de brincar com os amigos imaginários, mas um amigo imaginário que nos acompanha sempre e a todos os lugares é o eu. Como uma comunidade, a humanidade conta histórias clássicas de heróis e deuses. Na história que narramos sobre nós mesmos, cada um de nós é o herói derrotado ou o salvador. De acordo com nossa história, somos vencedores ou vítimas perseguidas. Parecemos autossuficientes ou desamparados, dependendo da atenção que desejamos. Nossos penteados e trajes mudam com o tempo, mas as crenças e os comportamentos acabam se instalando, até que escolhemos acordar, olhar verdadeiramente para nós mesmos e mudar o que não funciona. Nosso comportamento habitual não funciona quando afasta aqueles que amamos. Uma crença não funciona se nos faz sentir mal. Uma ideologia não funciona se leva à obsessão, medo e cinismo. Temos usado o poder da imaginação para nos definir ao longo da vida. Podemos usar esse poder novamente para sermos a melhor pessoa possível no contexto de qualquer sonho. É importante ver onde estamos agora e como chegamos até aqui. Pense nos eventos transformadores da sua vida. Eles podem não ser aqueles que as fotos da família documentaram. Podem ter acontecido quando você estava sozinho. Podem ter acontecido sem que você percebesse. Você tinha um pensamento, imaginou o mundo de maneira diferente por um segundo e tudo mudou. A mudança é frequentemente o resultado de realizações sutis. Você lê um livro ou vê um filme. Algo muda seu ponto de vista ou desperta sua curiosidade. Você ouve outra conversa e isso faz com que reflita sobre sua vida. Ouve uma música cuja letra vai diretamente ao seu coração e nada é igual depois disso. Incidentes como esses podem ter mudado o curso da sua vida. Podem tê-lo cutucado para uma nova direção ou ter lhe dado direção quando você não tinha nenhuma. Talvez tenha seguido expectativas ou tenha percorrido um caminho que já estava preparado para você. Não importa como os acontecimentos tenham se desenrolado, eles o trouxeram a este ponto e este momento. A vida nos ensina o tempo todo, somos todos aprendizes nesse sentido e podemos criar qualquer tipo de disciplina para nós mesmos. Podemos reservar alguns minutos todos os dias para nos lembrar da verdade. Respirar calmamente, ouvir nossa voz interna e
descartá-la. Nossos pensamentos documentam os eventos desse dia, os eventos de ontem, e especulam de modo indolente sobre eventos futuros. Não estão dizendo nada de novo ou algo que seja verdade. As histórias que contamos sobre esta vida são ficção. O eu é o protagonista nessa obra de ficção. Quando o eu acredita em suas piores histórias, o medo e a paranoia dominam o corpo humano. Então parece que um demônio foi libertado. Todas as histórias sobre guerreiros espirituais tentaram ilustrar isso. O confronto final com o eu é o elemento chave nas histórias sagradas. A história de Buda ilustra isso lindamente. Denunciar o eu como uma ilusão é o ato de um mestre espiritual. A história de Jesus, encontrando o eu no deserto, é uma lição clássica de consciência. Sua criação pode não parecer um demônio ou um santo, mas torná-lo ciente de si mesmo exige um esforço consciente. Todas as tradições contam a mesma história, cada uma com os próprios símbolos e personagens. O mundo da mente é construído sobre um alicerce de símbolos, e é importante distinguir as formas por meio das quais cada símbolo explica o que é real. É importante ver como qualquer mente humana usa a imaginação para criar a própria versão da realidade. Na verdade, cada mente cria uma versão da irrealidade. Cada mente cria o próprio mundo virtual e também pode recriá-lo. Pode escanear o próprio banco de dados da história, procurando por informações maliciosas e se autocorrigir. Pode acabar com a estratégia de isolar o corpo humano, alienando-o e controlando-o da maneira que desejar. Julgamentos e críticas podem desaparecer. Fofoca e especulação podem desaparecer. Suspeitas e preconceitos, todas as nossas desculpas para odiar, podem desaparecer. Os governos representativos precisam de um sistema de verificações e balanços. Nosso conhecimento pessoal por tudo que inspira deve ser desafiado. Nossos medos irracionais devem ser enfrentados e resolvidos. Não deve ser permitido a qualquer crença que induza a vergonha. Apesar das leis que instituímos, temos de ser livres para amar incondicionalmente. Excelente. Excelente os pontos que ele trouxe aqui. E no próximo capítulo, capítulo 18, entramos com medo e conhecimento. Então, nos vemos em breve. Até mais.